Hoje é dia 16/7/2022, são 15 horas e 20 minutos em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar, num sábado, 27 graus, um dia nublado e sem chuvas, né? Estamos, nesta oportunidade, lendo esta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é uma obra canalizada por Roger Bottini Paranhos, nascido no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, onde reside desde 1969. Formado em Administração de Empresas pela PUC, pós-graduado em Sistema de Informatização e Telemática pela Universidade Federal, trabalha no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Médium desde a infância, quando passa a perceber a presença de espíritos necessitados, irmãos nossos, que, tais quais nós mesmos, se embaraçam em seu dia a dia na busca da compreensão de si próprios. Posteriormente, instrutores da espiritualidade o procuram para uma tarefa de divulgar verdades imortais, tal qual o tema em pauta nesta obra. Em uma segunda parte deste livro, Hermes Trismegisto, o autor espiritual da obra, canalizada por Roger, apresenta uma história, a história de um rapaz de 17 anos, um jovem muito maduro para a sua idade, muito maduro para a época em que vivemos. Apenas indivíduos muito especiais, verdadeiros embaixadores dos céus para terem a maturidade e a naturalidade com que expressam conceitos de vida que para nós, muitas das vezes, são eventuais conjecturas ou sentimentos que nos trespassam a alma em momentos especiais. Mas, no entanto, para o protagonista desta história, ele mostra que a semelhança de João Batista, que prepara a chegada do modelo e guia da humanidade, seu primo, 6 anos, mais jovem que ele, Jesus, filho de José, Yahshua ben Yosef. Ele vem lembrar aos homens que estão esquecidos da sintonia com o próprio mundo íntimo e da conexão com a fonte criadora, o que faz com que nos percamos em meio às futilidades, às temporariedades, às coisas que passam, tais quais passaram, tudo aquilo que nós imaginávamos no correr de olhos pela história da humanidade. Impérios, nomes famosos, tudo isso, aparentemente grandes descobertas que são continuadas, substituídas, esquecidas por outras que tornam um significado maior, mais atualizado. Então, fica aí uma reflexão. O primo de João Batista, Jesus, em sua passagem pela terra, não fez outra coisa senão vivenciar e referendar o amor como o verdadeiro empoderamento da alma. Nós temos várias inteligências e a inteligência e o conhecimento unidos certamente fazem com que
quem tem um olho em terra de cego seja alguém especial, alguém que comanda, que estabelece cabrestos para utilizar seus irmãos de uma maneira um tanto quanto não amorosa, uma maneira egoísta, usurpadora. E temos feito isso durante os milênios transados até o presente momento. Alguns abusam da fé, abusam das esperanças, abusam dos valores permanentes que provêm certamente de uma sintonia fina com o mais alto, e após os seus protagonistas retornarem ao plano espiritual, ficam ali os seus continuadores que deturpam, que usurpam e que tergiversam para valores temporais aquilo que era para nos lembrar, nos sintonizar e nos manter no melhor de nós mesmos para conosco mesmo e no melhor de nós mesmos para com os nossos irmãos de jornada evolutiva. E sempre hão de vir aqueles que preparam o caminho, aqueles que trazem o bom tesouro, trazem a mensagem, principalmente pela sua experiência, pela sua antiguidade, seu tempo de jornada transada junto às lides da evolução. Isso aconteceu com Sócrates, preparando o caminho para Jesus, né? E, segundo esta obra, 318 jovens, e um deles, Rafael, hão de despertar para preparar o caminho para um chamado anjo, que na verdade é um irmão de vanguarda, alguém que se autodenominou durante um instante de interlóquio com Rafael, durante o dia mesmo, no estado de vigília. Rafael teve uma abertura mental, estando ali na intimidade de sua residência, e conversou com Gabriel. Gabriel disse que já está encarnado, já está vivenciando na mesma época que os seus preparadores, né? Que os seus anunciadores, para aqueles que preparam a estrada para que a sua mensagem seja um tanto mais compreendida. Nós temos visto pelos caminhos da ciência as mesmas coisas. Algumas pessoas apontam caminhos, fazem descobertas de equipamentos, e equipamentos estes que fazem com que seus pósteres possam utilizá-los para observar o infinitamente pequeno, para observar o infinitamente macro, né? Permitem com que, então, alguns preparam técnicas para que outros as utilizem no campo do pensamento, no campo da matemática, no campo da física, no campo da química, das descobertas dos elementos. E há muitas e muitas histórias no campo da saúde, descobertas muitas das vezes ocorridas por, abre aspas, um acaso, onde o indivíduo acerta em meio a tudo aquilo que poderia dar de errado. A falta de conhecimento, a falta de preparo das coisas ali. E, no entanto, quando aquele indivíduo tem que apresentar aquilo para o qual veio, tudo converge para que as coisas aconteçam. Nós vemos agora há pouco a história de Isaac Newton. Ocorreu uma peste, ocorreu uma coisa que estava matando milhares de pessoas, a semelhança das pandemias que vivemos hoje, nos dias atuais, ano de 2022, 2020, 2019, e as escolas fecharam. Isaac Newton teve que se recolher à própria residência durante muito tempo, e com isso passou a
de si para per si apenas com a comunhão da inspiração que vem de companheiros de jornada evolutiva, a intuí-lo no que fazer, ele descobre a lei da gravitação universal, descobre que a luz passada por um prisma é desdobrada em cores, e aí ele prepara o caminho para que Thomas Young, futuramente também um filósofo, um médico, um estudante de egipciologia, pudesse até mesmo medir os espectros, os comprimentos de onda dessas cores, e mais que isso, ele consegue ver a interação dessas cores, ele consegue, através da chamada dupla fenda, abrir caminho para a física quântica. Mas ele, lá na intimidade de seu ambiente de trabalho, este médico, ele consegue qualificar, quantificar e deixar fórmulas matemáticas para que, dentro do eletromagnetismo, dentro do estudo da ondulatória, da relação corpúsculo-ondular da luz, né? Enfim, uma série de outras coisas vão preparando caminhos sucessivos. Recentemente, um neurocientista brasileiro, vou pegar aqui a minha anotação para não errar, né? Para não pecar, um indivíduo de origem francesa e escocesa, mas nascido aqui no Brasil, Miguel Nicoleles. Ele, na companhia de John Shaper, numa época em que se conseguiu, durante aproximadamente quase 80 anos, se estudar o pulsar de um neurônio em meio a 86 bilhões de células, segundo o professor Miguel Nicoleles, em meio a 86 bilhões de células que pulsam em nosso cérebro, conversam entre si através de uma linguagem própria. Ele, como primeira contribuição nesta área da neurociência, ele tem a ambição de registrar 20 neurônios pulsando, né? E não teve apoio aqui no Brasil, ele precisou se dirigir para a Filadélfia, depois de um período em que ele estava dando aula e aqui no Brasil, e recebe um telefonema justamente de John Shaper, que recebe uma correspondência de Miguel Nicoleles, e ali os dois conseguem registrar o pulsar de 50 neurônios de um camundongo. Depois, eles começam a utilizar macaco coruja, depois macacos rhesus, até chegarem à compreensão de que é possível interagir mais de um cérebro. Então ele pega 3 macaquinhos, interagem um com o outro na manipulação de um braço mecânico. E aí se desponta a chamada Brain Net, a net do cérebro, a psiconet, nos dizeres de Divaldo Pereira Franco. E a expectativa é que eu esqueci o nome do rapaz, mas basta vocês pegarem lá Miguel Nicoleles, tem várias palestras dele. Atualmente, um rapaz está tentando fazer com que ocorra uma interação neural entre o cérebro e equipamentos de informática, de tal forma que a realidade virtual interaja conosco de tal maneira que a gente não saiba mais qual que é a diferença
entre a realidade que nós vivemos e a realidade virtual. Então, já se está nesses estudos. Hoje, então, já existem, graças a essas experiências do professor Miquel Nicoleles, a utilização de chips para resolver problemas relacionados ao psiquismo humano, onde a pessoa tem depressão, tem doenças emocionais, digamos assim, tem catalepsias, e através de eletrodos implantados na forma de microchips que disparam determinados tipos de ondas, então isso é implantado, uma cirurgia feita nas costas, a pessoa passa a ter menos ataques epiléticos, ou menos pânico, ou menos... Então é uma revolução no pensamento. Nós estamos apresentando um conceito onde, olha a evolução das coisas e um preparando o caminho para outra pessoa. No universalismo crístico, 3 princípios norteiam. Um deles é justamente o empoderamento do amor. O amor é um poder. E o egoísmo, o orgulho, né, são justamente antivirtudes que nos cerceiam, que nos retiram a oportunidade de nos empoderarmos. Porque há uma abertura através do que nós citamos, a dupla fenda, descoberta por Thomas Young, as leis do eletromagnetismo, da física quântica, as descobertas relacionadas a isso, a esse chip que começa a se apresentar ao mundo de tal forma que esse pesquisador, não o Miquel Nicoleles, mas um pesquisador agora mais recente, está com a intenção de implantar no cérebro da pessoa esse chip e com isso haver uma interação mais frequente entre o indivíduo e o mundo virtual. Hoje em dia já existem cirurgias que você coloca junto à retina um equipamento capaz de interagir, como se fosse uma TV que está apresentando ao cérebro humano informações virtuais. Olha aonde que a gente está indo, para a gente ter uma ideia da evolução das coisas. Então, o indivíduo que descobre o empoderamento do amor, ele faz com que se utilize esses valores de tal maneira que o homem não continue escravo do homem, porque o que faz com que todos esses valores sejam utilizados para tornar os outros escravos, tornar os outros submissos, tornar um indivíduo para o outro uma expressão horrível, mas bem colocada, me parece criada até por Karl Marx, se eu não me engano, ou mais-valia, o escravo, aquele que, quanto vale um escravo? Seria mais ou menos isso, mais-valia. E a utilização desses chips nos rastreiam, nos controlam, porque podem ser colocados na mão, na cabeça, né, na fronte, no alto da cabeça, na fronte. É até referendado na Bíblia como a marca da besta, né? A maneira com que alguém do fundo, do mais baixo astral, né, do astral inferior, possa nos controlar, nos controlando até de uma maneira artificial. E é justamente na nossa aproximação com o empoderamento do amor é que nós vamos corrigindo-nos e espalhando ao nosso derredor, através da nossa vivência, da nossa
natural vivência deste valor, assim como fez o embaixador dos céus, aquele que fez o alfa e o ômega, o verbo que se fez carne e que desceu à terra, viveu entre nós, senão para dar testemunho da verdade. O que é a verdade? Ele, a sua expressão de vida, que é não mais que o amor encarnado entre os homens. Então, se nós compreendermos a política do reino dos céus, que é o amor incondicional, a tal ponto que Jesus se referiu quando disse: mestre, bom mestre, uma pessoa perguntou, chamou ele, né? Bom mestre, ele falou: olha como que ele aproveita as oportunidades. Mestre, sim, mestre, eu sou o caminho, a verdade, a vida. A sua vida expressava não outra coisa senão o amor incondicional, a tal ponto de, junto ao madeiro, pedir perdão. Veja bem os poderes que Jesus manifestou, que ele tinha. Bastava um olhar. A mesma força que constrói, a mesma tecnologia que está aí à nossa disposição para melhorar nossas vidas, também está para destruir. Haja vistas descobertas da energia nuclear, né? E toda essa tecnologia que nós estamos nos referindo aqui agora, se foram utilizadas para controlar o gado, né? Controlar os escravos, ou mais-valia. Então Jesus, ele lembra que bom é só o Pai. Ou seja, se ele é um com o Pai, ele também é bom. Mas é bom porque ele reflete a política do reino do Altíssimo, da fonte criadora. E é justamente neste valor, nesta missão do amar incondicionalmente, do respeitar a opinião alheia, do fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse, que fosse feito a nós, e a antítese, né? Não fazer aquilo que não gostaríamos, que não nos fosse feito, que não gostaríamos que alguém, né, não fizesse conosco, deu para entender. Então, desta maneira, Jesus é a nossa referência. E o segundo alicerce do universalismo crístico também sai da boca de Jesus, como de outras fontes anteriores a ele. Quando alguém pergunta a respeito de Elias, né? Porque Jesus era alguém que deveria vir depois do retorno de Elias. Então, Elias era a referência, a pedra de esquina para que o emissário dos céus, aquele que eles aguardavam há séculos, né, chegasse. Porque uma das primeiras atitudes de Jesus é justamente chegar no templo, fazer uma leitura a respeito do Messias, e ele disse: está tudo consumado. E aí quase que ele é apedrejado, porque como está tudo consumado, cadê o Messias? Sou eu que vos falo. E aí eles querem apedrejá-lo logo no início de sua tarefa missionária, né? De seu ministério. Mas, retornando ao momento em que os discípulos dizem que se ele era o Messias, se ele era aquele que deveria vir, né, conforme diziam, anunciavam os profetas, onde está Elias? Ah, Elias veio e vocês não o reconheceram. Ele estava se referindo ao primo dele, João Batista, 6 anos, 6 meses mais velho que ele. E então os discípulos entenderam que era Elias que havia retornado. Está literalmente, eles entenderam que Elias seria a reencarnação de João Batista. Porque não poderia ser a maneira de João Batista, a semelhança dele, porque teria que ser Elias retornado, né? E já fazia parte dos conceitos dos judeus à época, inclusive a reencarnação. Hoje em dia, por exemplo,
A Igreja Católica questiona, né? Interfere, diz que não, coloca em dúvida, mas até o ano 300 da era cristã, a reencarnação era um dos dogmas da própria Igreja Católica e foi retirado depois de um certo concílio. Então, o objetivo justamente do universalismo crístico é esse: retirar a poeira do século, as temporalidades. Poxa, então vamos pegar agora no pé da Igreja Católica, dizer que ela falava, pregoava a reencarnação, de repente já não tem mais. Nós estamos falando de leis eternas. A justiça de Deus, ela é efetiva nas nossas vidas. A presença de Deus é uma realidade, é efetiva nas nossas vidas. Não é uma divagação teórica, um achar que um conto de fadas. É como a lei do eletromagnetismo, é como a lei da gravidade, é como as leis naturais que regem os nossos destinos, que foram justamente feitas pela fonte criadora, pelo autor do existir. Então, como que nós podemos imaginar que, através de um concílio, você retira uma verdade universal? Ou das duas, uma. Ou ela existe, ou ela é, ou ela não é. Ou quem diz que é e depois diz que não é, ou quem diz que não era e agora é. Então, alguma coisa está errada. A verdade é. E hoje em dia, os próprios pesquisadores dizem que o conhecimento é como que um imenso tabuleiro de um quebra-cabeça. Cada um de nós, em determinado momento, conseguimos vislumbrar uma parte, uma fração desta grande construção do pensamento, da compreensão de si próprios e da compreensão da vida. Então, quer no campo da astrofísica, da neurociência, de qualquer ramo do conhecimento, da matemática, física, psicologia, qualquer coisa que nós nos dediquemos, cada um de nós vamos compondo este imenso quebra-cabeça. Então voltemos ao primeiro pilar do universalismo crístico, que é justamente estar aberto ao novo. Ouvir mais do que tentar impor o nosso ponto de vista. Aliás, nunca impor o ponto de vista, mas expor quando oportuno, quando questionados, quando numa interação de diálogo. E aí, o que você acha? Então aí a gente expõe o que se acha. Mas, no mais das vezes, é estar naquela posição receptiva, naquela posição de estar aberto aos barulhos, aos diversos sons, às sinfonias que estão ao nosso redor, sem nos determos aqui e ali, mas ouvirmos, como o maestro ouve os diferentes instrumentos e vai compondo, vai harmonizando, vai ligando os fios, essa Brainnet, referida pelo professor Nicoleles. Aliás, ele estudou isso, tem alguém que utilizou a técnica dele e utilizou isso, colocou 4 pessoas que tocavam instrumentos de cordas, colocaram o equipamento e viram o momento em que cada um vai sintonizando com o outro. À medida que um está tocando um instrumento, o outro, né? Então tudo registrado lá nos equipamentos. Há uma interação mental entre eles no momento em que, e isso não porque o equipamento está ligado, isso é natural, o equipamento apenas identifica o momento em que isso aí acontece. Os monges tibetanos, os yogis, quando submetidos ao mesmo equipamento, eles conseguem, apenas com a mente, determinados recursos que são incomuns ao homem do dia a dia. Tudo isso é o quê? Uma dedicação, uma maturidade que o tempo de cada um promove, nos dá a expertise nesta ou naquela área. Conforme nós nos referimos,
Hermes Trismegisto, na segunda parte da obra, ele apresenta um jovem de 17 anos, Rafael, que está apresentando ali para o público uma oportunidade que inicia coisa de 2 meses antes da fase em que nós estamos no livro, onde o pai de Rafael, Paulo, ele é um próspero vendedor de seguros, um indivíduo muito rico, uma vida abastada, tem a esposa Verônica e o filho único, Rafael, e ele está ali no intervalo de refeição, vamos dizer, 1 hora da tarde, e ali buscando um lanche, buscando o seu almoço, digamos assim, ele ouve um pregador sob a luz quase que do meio-dia, né, do sol do meio-dia, suado, de terno, descabelado, gritando com um microfone de baixa qualidade, com equipamento não muito próprio para o local em que ele estava instalado, então ele precisava compensar no peito aquilo que o equipamento não correspondia. Então estava ali aquele indivíduo suado, de terno, debaixo daquele sol causticante, gritando o nome de Jesus, pedindo às pessoas que se atenham à verdade da palavra de Deus. E ele olha aquilo e vê aquele pregador como um demente, como um louco, como um fanático, como um indivíduo totalmente desplotado da realidade em que vive. E ele se recorda de Rafael, se recorda que seu filho, quem sabe daqui a algum tempo, não estaria ali em meia praça, gritando valores espirituais, talvez com outros termos, mas de qualquer maneira, ele fica tão preocupado que 4 horas da tarde ele não consegue mais trabalhar, conversa com a secretária, pede que os compromissos sejam desmarcados, e ele está até um tanto despreocupado que a agenda dele estava quase que vazia naquele dia, e ele vai para casa, chega no final de tarde, geralmente ele sai 8 da noite, 4 da tarde ele sai, encontra a Verônica, uma mulher que curte tudo aquilo que o dinheiro pode ofertar, e eles o tinham em grande quantidade. Ele era uma família muito rica, num bairro nobre da região da capital paulista, e ele faz um comentário com Verônica a respeito do que aconteceu lá na praça, e imagina que as tendências franciscanas de Rafael, de seu garotão de 17 anos, um rapaz muito belo, mas aquela sua tendência poderia colocar a perder tudo aquilo que ele acumulou em seus 40, 45 anos de vida. Verônica, atenta à praticidade da vida, ao dia a dia, diz para o marido: olha, corta a mesada dele, quando faltar o dinheiro. Tudo isso daí muda. E Paulo analisa aquela postura de sua esposa, ele como bom observador do caráter humano, porque para que ele seja um bom vendedor de seguros, ele certamente tem que olhar para o ser humano e já sacar o que se pode e o que não se pode contar, quais as preocupações, quais as intenções, quais os valores de cada pessoa, para que ele tivesse o devido produto a oferecer e tivesse a lábia, né, de poder interagir de tal maneira com a pessoa que seu produto fosse vendido. Enfim, ele era um expert da compreensão das necessidades, dos valores, dos interesses de cada pessoa com a qual ele convivia, e isso lhe dava a habilidade de perceber que Rafael não mudaria de postura só porque a mesada foi cortada ou porque uma breve conversa o fizesse dar uma outra direção. E ele, que
passou a se preocupar um tanto mais com seu filho, num momento muito delicado da vida de cada ser humano. 17 anos, final de adolescência, pelo menos no campo legal, né? Aos 18 já se torna um adulto, dono de seu próprio nariz. Então ele, um tanto quanto preocupado, introspecto, bate na porta do quarto de Rafael, porque a esposa diz que ele está lá no quarto, provavelmente vendo o quê? Vendo mulher pelada, vendo coisas fúteis do dia a dia. E chega lá e vê Rafael introspecto, mergulhado em assuntos ad eterno, um clima naquele ambiente que diz que Paulo e Verônica estavam muito enganados em relação ao status quo intelectivo, emocional, espiritual do filho, e vem ali ele, né? Paulo vê no filho uma alma velha, naquele jovem corpo de 17 anos. Rafael nem namorava nesta época, então ele não tinha hábitos populares como os outros jovens. Ele pede licença e vai conversar com o filho, e o filho entende de pronto a preocupação do pai, procura desembaraçá-lo daquelas preocupações e fala de um projeto seu, justamente nesse tema, universalismo crístico, e que ele, no dia seguinte, ou no próximo dia, ou seja, no sábado ou no domingo subsequente, àquela conversa de final de semana, ele havia alugado um ambiente, um auditório, digamos assim, preparado para 200 pessoas, e que, com o valor da mesada, né, que o Papa lhe dava, estava livre para gastar como queria, ele iria expor seus pensamentos na companhia dos amigos, também adolescentes, Tadeu, Eduardo e uma jovem por nome Érica. Preocupado, como sempre, mas um tanto já menos tenso, porque aquela conversa com o garoto tirou toda a sua atenção, porque ele não era um dissipador, um negligente, um indivíduo superficial que iria simplesmente jogar fora os valores materiais que ele e Paulo acumularam. Ele era um rapaz muito consciente da realidade em que vivia e da realidade do tempo, de tal maneira que nem ele, Paulo, tinha a maturidade que seu filho apresentava naquela idade. E aí ele, de uma maneira anônima, se mistura ao público e ouve aquela apresentação de seu filho e vira fã dele. A partir daquele momento, reuniões subsequentes, semanais, vão ocorrendo e Rafael, ponto a ponto, vai apresentando seus conceitos. Nós estamos à página 255, 256, onde nós estamos discorrendo a respeito do capítulo 13, Crianças Índigo, Espíritos Iluminados, ou Espíritos em Evolução para a Nova Era. E aqui ele faz um resumo do universalismo crístico, que nós já expomos aqui agora, e vai falando. Vamos recordar que naquela primeira reunião onde Paulo compareceu lá meio escondido, meio ao público, haviam 30 pessoas. O ambiente foi preparado para 200, mas haviam 30 pessoas. Mas, semana a semana, logo de 30 passou para 200 pessoas. O ambiente ficou cheio. Na terceira, na quarta oportunidade ali no encontro, haviam 350 pessoas se acotovelando naquele ambiente que cabia tranquilamente 200, mas estava quase que um excedente, havia necessidade de puxadinhos, né, de equipamentos,
para que as pessoas pudessem ouvir a voz de Rafael, e as pessoas respeitavam a palavra daquele jovem de tal maneira a não produzirem, no início sim, mas depois tinha pessoas que iam lá para jogar areia, né? No bom tesouro, no bom alimento que Rafael trazia, porque como eram conceitos universalistas, ali estavam padres, freiras, pensadores, ateus, indivíduos de todos os ramos do conhecimento que buscavam interagir conforme a proposta do rapaz. Então, alguns mais ortodoxos, né, retrógrados, se escandalizavam com aqueles pontos de vista e tentavam aproveitar o evento para impor os seus pontos de vista. E Rafael se saía, né, muito bem daquilo, dizendo que ele não estava impondo nada, ele estava expondo a sua maneira de pensar e que estava aberto ao contraditório, estava aberto a pensamentos que o dissuadissem daquilo que ele estava expondo. Dizia que a necessidade de que, quando nos reuníssemos, que deixássemos na calçada, na parte externa, os paradigmas, os preconceitos, a poeira dos séculos, as temporariedades, as impermanências que foram acrescentadas nos valores ad eterno. E de uma maneira geral, as pessoas retornavam ao evento e outras pessoas iam se achegando. No último, digamos assim, evento, um senhor que não se apresentou, comovido com as palavras de Rafael, se achegou a ele após, logo assim, ele encerrou o comentário, o rapaz rapidamente chegou próximo ao palestrante e falou alguma coisa. E essa alguma coisa se referia a preparar o estádio, o salão do Ibirapuera, que comporta cerca de 11 mil pessoas bem acomodadas, para que pelo menos 5 mil pessoas ali comparecessem. O Rafael fala, poxa, que coisa, hein? Olha aí. E ele faz questão de não se apresentar, de não dizer quem era, mas que, comovido que estava por ter mudado a vida dele, ele achava que era uma missão dele, uma tarefa dele, dar oportunidade para que outras pessoas ouvissem Rafael. E assim aconteceu, então Rafael está ali falando para mais de 5 mil pessoas. E antes mesmo que Rafael iniciasse a sua fala, aquele senhor pede para que cada um dos presentes se reconhecessem, tal qual ele, que é muito importante que as pessoas ouçam as palavras daquele jovem, que cada um convidasse um amigo, um familiar, alguém que não estivesse muito satisfeito com as propostas atuais, né, das diversas lides espiritualistas que estagiem, que chamassem outras pessoas para ouvirem a voz daquele rapaz, porque na sua visão pessoal era a boca dos anjos, era a corneta dos céus na voz humana a se manifestar. Então, semana após semana, de 30 para 200, 200 para 300, de 300 para um pouco mais, agora de 350 um pouquinho mais para 5 mil, 6 mil pessoas. Rafael está ali expondo o seu ponto de vista. Bom, nós estamos à página 255, no primeiro parágrafo, onde Rafael continua a sua exposição para aquele público no Ibirapuera, para cerca de 6 mil pessoas. A cada final de estágio, de ciclo evolutivo, ocorre esta avaliação, com vistas ao processo de seleção espiritual para o início de uma nova etapa de evolução. Jesus, em sua passagem pela Terra,
deixa claro que este processo ocorre e chega a utilizar a expressão de juízo final. O sábio instrutor, Rafael, fala também a respeito de palavras muito utilizadas por cada um de nós em nosso dia a dia, sem refletir um tanto mais a respeito destas verdades repetidas, reverberadas, mas que a gente não as acondiciona à nossa realidade pessoal a tal ponto de refletirmos, de interagirmos com este valor como que uma realidade imediata, tal qual sabemos que existe eletricidade na tomada, o ar que se respira, a lei da gravitação. Então ninguém chega à beira de um abismo ou se fecha em algum cômodo que não possa renovar o ar que respira, ou toca até numa tomada elétrica. Então, se nós sabemos que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, como é uma das expressões que ele aqui se refere, por que então somos tão negligentes, tão superficiais em nossas atitudes e não imaginarmos as consequências de nossas escolhas? Então, deveríamos refletir um tanto mais a respeito de nossos atos. Além dessas afirmações, ele também esclarece que, inegavelmente, a pátria maior, a nossa ele deixa bem claro que aqui na Terra existe a impermanência, conforme referenda as leis espiritualistas orientais, em que o mundo natural nosso, o mundo de origem, o mundo original nosso, é a pátria espiritual. E na pátria espiritual há métodos, há expertices para nos avaliar se somos lobos, se somos ovelhas, se somos trigos, se somos o joio, se estaremos à esquerda ou à direita do Cristo, conforme palavras textuais do próprio embaixador do amor do Pai Celeste. Com o passar dos séculos, nossa humanidade adquiriu primeiros traços de civilidade. Há 2000 anos, portanto, o governador do planeta, Jesus, filho de José, traça um programa definitivo de redenção de nós outros, caminhantes deste chão da terra. Então, num prazo de 20 séculos, é estipulado para que evoluíssemos, para que atingíssemos um limite, uma massa crítica de empoderamento através deste valor vivenciado e referendado por ele, que é o amor, sem o qual, depois deste programa, deste projeto Terra, digamos assim, de evolucionarmos espiritualmente, emocionalmente e outros valores, agregados, enfim, que nós compreendêssemos através de todas as nossas expertices que a melhor proposta para vivermos da melhor maneira possível é o amor. Mas que muitos de nós hemos de ignorar, hemos de agir e um tanto mais abastecidos com descobertas diversas, equipamentos que podem gerar até mesmo o extermínio da humanidade, o extermínio da vida até de um modo geral, tal qual a conhecemos. Então há necessidade de apartar daqueles que compreendem
a necessidade, a importância do se solidarizar, do se colocar na situação do outro para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E esse tempo está correndo. E o período está se esgotando. Um novo exílio planetário está para se dar. Jesus disse que somos filhos do Pai, que somos deuses, filho de Deus, Deusinho somos, filho da fonte criadora, do amor e da sabedoria do Pai gerados, somos lucigênitos, somos filhos do amor, então centelhas do amor do Pai, que cabe a cada qual construir e buscar este empoderamento. Espíritos rebeldes são expurgados temporariamente de um para outro órgão, justamente por causa deste momento crítico em que, se ali permanecerem, hão poderes psíquicos, haja vista a hipnose, o mesmerismo, onde são realizados estudos, onde o egoísmo, muitas das vezes, faz com que nos imponhamos uns aos outros, seduzamos uns aos outros, façamos um do outro a chamada mais-valia, e na condição de escravos, uns caminham ao lado de outros. Isto já no chão da terra. Haja visto que as chamadas modernidades, as regiões chamadas civilizadas fazem com os outros que não possuem as suas mesmas tecnologias. Haja vista o que os apontamentos dos médiuns, dos canalizadores, nos mostram do que é feito no mundo espiritual por espíritos muito antigos. Algumas referências dizem que Jesus tem 13,5, 13,8 bilhões de anos. E aqui na Terra existe um ser mental, um ser que nem tem corpo material, um ser que é só pensamento, muito mais antigo que Jesus, que tem mais de 15 ou 18 bilhões de anos, que se utilizam justamente da nossa situação de lixo moral que caminha sobre o chão da terra, nós servimos de alimento, de repasto, através de vários recursos de nossa psicosfera, de nossas energias, enquanto encarnados, porque enquanto encarnados, então, nós temos o chi, temos o fluido espiritual, que essa entidade e outras que fazem parte de suas legiões utilizam para manter o próprio perispírito. Porque quando nós nos dissociamos do amor, quando nós optamos por agir contra esta política do reino do Cordeiro, daquele que se imolou para que não que carregasse os nossos pecados, mas que pagasse um alto preço para que nós compreendamos que, embora aparentemente fragilizado, vencido lá na cruz, ele é o verdadeiro vencedor. É aquele que está em nosso mundo íntimo, em nossos corações, é a referência para nós todos, encarnados e desencarnados. É a referência para espíritos em qualquer estágio evolucionário que se encontrem, que passou, que está passando e que vai passar aqui pela Terra. Jesus, se nós olharmos pelas vistas espirituais, é uma referência no cosmos. É uma referência no cosmos. Basta nós vermos as referências bíblicas. No começo era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, porque ele era um com o Pai. E o Verbo disse: haja animais viventes, haja luz, haja separação das águas superiores. Então veja bem quanto o próprio texto que nós denominamos a verdade, a palavra de Deus, já nos fala sobre a autoridade de Jesus. Há uma outra passagem onde um dos discípulos vem caminhando, passa por aqui, passa por ali, passa sobre uma pedra, sobre uma árvore, e logo que ele chega, vê ali Jesus se reunido com aquele grupo de espectadores ansiosos por ouvir sua palavra, e logo que Jesus o vê, diz: ah, passastes ali pela árvore tal, pela pedra tal, e ele fica admirado, oh, louvado seja, faz um exalto, uma festa, né? Uma catarse em perceber o poder de Jesus, que tinha uma vista à distância, que sabia o que ele pensava, que sabia por onde ele passou, e Jesus reforçando ainda esse valoramento que ele dava quanto à grandeza dele próprio, Jesus. Jesus nunca negou quem ele era. Mestre, sim, eu sou, mas bom só o Pai que está no céu. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se você está admirado de eu lhe ter dito que você passou por aqui, por ali, sobre a pedra tal, sobre a árvore tal, o que você diria se visse das regiões de onde eu vim, de onde eu saí para mergulhar aqui neste chão da terra? Olha que interessante. Jesus não aceitou o adjetivo bom, mas aceitou o reconhecimento de que ele era mestre, de que ele é o alfa e o ômega de nossas vidas, de que ele é o faraó do mundo espiritual, de que ele é o autor da vida na terra, a razão de ser deste plano em que estagiamos enquanto encarnados. E deixou apontamentos diversos para que a física quântica, para que as descobertas psíquicas, para que os empoderamentos diversos do homem que está convidado à evolução pensassem aqui e ali em suas palavras conceitos ad eterno. Então, conforme eu disse no começo, Jesus, referendo à reencarnação, falando de João e de Elias, pode-se distorcer quanto quiser o texto, mas ali está claro isso. Né? Um outro momento, onde Jesus cura uma pessoa por uma doença qualquer, doença sem cura, era cego, paralítico, qualquer coisa assim. E aí os discípulos perguntam: mas mestre, quem pecou para que ele fosse tão privado da saúde como ele assim o foi? E aí Jesus disse: não foram seus pais, não foi ninguém no passado. Peraí. Quer dizer que ele está dizendo que alguém está pagando o preço, está doente, está diminuído em alguma coisa, em termos de saúde, de oportunidade, porque alguém lá atrás pecou, como disse Adão e Eva, né? Adão e Eva pecou, eu que pago. Né? Mas aí é uma sequência que vai longe, se nós formos dizer, referindo ao tema. Mas nós estamos querendo dizer o seguinte: os próprios discípulos tinham essa visão de reencarnação. E ali Jesus, novamente, ele fala a respeito de si próprio.
do Filho que testifica o Pai, que o Pai que o testifica através das obras que ele faz. Nem seus pais pecaram, nem ele próprio pecou. Pecou aonde? Né? Nessa encarnação, na outra. Né? A doença dele é para a manifestação do poder. É para que se reconheça a grandeza do Pai Celeste. Ou seja, aquele indivíduo estava doentinho porque precisava que o Pai, o poder do Pai, para que a testificação de Jesus através da ação do Pai. Jesus disse, sem o Pai nada posso fazer. As obras que eu faço só são possíveis porque o Pai me testifica. O Pai testifica o Filho, que testifica o Pai. Se duas ou mais pessoas se testificam, ele está testificando. Olha o jogo de palavras que Jesus utiliza, porque ele só tinha ele, a boca dele, e mal nas palavras de João. Dizia, este é aquele que deveis seguir a partir de agora. A necessidade que eu diminua para que ele cresça. Então continua Rafael, não quero assustá-los, mas para que tenham uma noção de que estamos vivendo um processo de transição planetária, uns para a nova era, outros para o degredo, onde haverá choro e ranger de dentes, as palavras do embaixador dos céus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Os rebeldes serão exilados para o mundo inferior, onde reiniciarão seu processo evolutivo. Chico Xavier já se referiu a este planeta em particular, um deles, né? Porque o degredo não vai ser só para um do planeta. Nós, aqui na Terra, somos a composição de grupos espirituais oriundos de mais de 30 sistemas diferentes. 30 sistemas diferentes. Espíritos que não acompanharam a evolução, de lá foram degradados aqui para a Terra. O estágio evolutivo em que a Terra se encontra, e que se encontrava até o presente momento, digamos assim, né? Esses milhares de anos aí da humanidade, espíritos que conheceram tecnologias muito mais sofisticadas, empoderamentos psíquicos muito mais intensos, não podiam permanecer lá, porque iriam atrapalhar a vida de quem já resolveu-se por melhorar, por seguir adiante. Né? É o pequeno pedrisco que cai no motor que está funcionando direitinho. Né? Então, com isto, muitos de nós que fomos degradados desses orbes, estamos aí à beira de um novo degredo. Sermos colocados em regiões aonde reiniciaremos longe das conquistas tecnológicas, dos confortos. Né? Imaginemos aí a luz elétrica, a luz com tecnologia fria, com tecnologia quente, os recursos do micro-ondas, dos telescópios, dos microscópios, das vacinas, dos antibióticos, sermos colocados em ambientes onde sequer foi inventada a roda. Este planeta em particular, Chico Xavier denominou de Quiron, mas há outros mundos que são muitas moradas na casa do Pai, planetas que já estão mais ascensionados, muitos dos quais nós nem temos condições de retornar, porque se estamos à beira de um novo exílio, imaginemos desencarnando, irmos para esses mundos que já não nos aceitaram, o status quo, a maneira vibratória do planeta, já não condiz mais com o que escolhemos para nós mesmos, ou seja, retornando à origem. Não nos
entregamos, não nos rendemos ao amor do Pai, a um amor incondicional, a um amor que é ágape, é um amor que é partilha, é um amor que é pensar no outro tal qual pensamos em nós mesmos. Pensar no outro, que é o amor de Jesus, mais do que pensamos em nós mesmos. Fazer ao outro retirar da nossa necessidade para compor a necessidade do outro, que é muito maior que a nossa. Será que estamos preparados para isso? Vamos comer um lanche. Estou com fome ainda, dá para comer um pouquinho mais tarde, então dar o lanche para o outro, ou dividir o lanche com o outro. Dá para fazer isso? E outros desdobramentos. É nessa condição que aqui na terra hão de permanecer os filhos do Cordeiro, aqueles que serão reconhecidos por muitos se amarem. Quantas histórias de sacrifício! Jesus poderia, com um pensamento, destruir, matar, aleijar, imobilizar. Quantos psicólogos estudam o mesmerismo, o hipnotismo e usam para interesse próprio esta condição de mais-valia, de gado, de repasto para as suas mesas fartas, enquanto o outro continua sem sequer o básico, as necessidades básicas. Então, o amor, ágape, o amor de lembrar do outro mais do que se lembra de si próprio. Será que dá para chegar nesse ponto? Não. Jesus pediu para que nós, isso é o amor dele, o amor renúncia, é o amor de sacrifício de cruz. Mas o nosso amor que ele pediu para que nós desenvolvêssemos é amar ao próximo como a si próprio. Até aí já está bom. Ele não pediu nada mais que isso. Então o que nos interessa é falar sobre os que prosseguirão reencarnando na Terra. Almas que nos últimos 2 milênios decidiram muitas das vezes de forma heróica se tornar ovelhas, trigo, estarem à direita, na expressão do Nazareno, à direita dele, junto ao autor da vida. São estas almas que os últimos séculos se dedicam para uma transformação espiritual em busca da evolução, desdobrando um tanto mais o tema para aquelas almas que hão de reencarnar em mundos primitivos, como Quiron. Outro projeto evolucionário estará ali, certamente com imensas dificuldades. E nós nos sentiremos tal qual Adão e Eva, né? Expulsos do paraíso. E como os egípcios imaginavam, ou outros irmãos nossos mais antigos, diziam que devíamos respeitar os ratos, as baratas, os sapos, as víboras e tantos outros animais, porque poderiam ser irmãos nossos. Os orientais lá, por exemplo, estão comendo, vem um ratinho comer junto com ele ali no prato. E ele não faz nada, porque pode ser a mamãe dele, o papai dele, o titio dele. Então veja bem, olha aonde essa consciência da reencarnação chega. E por que se imagina que um rato, uma barata, pode ser o meu parente que vem almoçar comigo, jantar, lanchar comigo? Porque imaginemos nós outros. Olha o corpito, o design que cada um de nós, eu não estou dizendo só de mim, cada um de nós aqui que estamos interagindo, olhe-se no espelho e veja um Neandertal, ou
qualquer outra daquelas mais de 20 espécies. Porque hoje nós temos uma espécie humana. E, no entanto, já se passaram pela Terra para que chegasse a nossa humanidade, chegasse até onde nós estamos, mais de 20 espécies diferentes. 22, 24, mais ou menos, já foram descobertas. Observem essas espécies já encontradas, como são os rostos dele, como é a vida deles. Então, se você reencarna num corpo semelhado àquele, que seria o que você vai encontrar em Quiron, por exemplo, não é muito diferente imaginarmos ali naqueles corpos, nós olharmos ao nosso redor e falar lá dentro de nosso espírito, um tanto mais evoluído em relação à sociedade que lá está vivendo, nós olharmos ao nosso e falar, o que eu estou fazendo aqui? É como se fosse um mundo virtual que nós temos hoje nos jogos. A gente compactua com os jogos, vivendo este ou aquele personagem, porque você sabe que aquilo é uma criação tecnológica. A gente vibra na condição deste ou daquele personagem, ou audaz, né, que pula, que gira, que cai, que vai para cá, que tem várias vidas naquele jogo, porque a gente sabe que aquele é um mundo virtual. Será que a gente é capaz de se colocar em riscos próximos ao que a gente se impõe quando está num joguito? Eu acho que não. Mas em Quiron, por exemplo, nós estaremos olhando de dentro de nós para fora, através da retina daqueles olhos, daqueles hominídeos, e por um determinado momento nós perpassamos o nosso olho por um lago, por um espelho d'água, por uma fonte que é capaz de refletir a imagem no nosso rosto, e nós diremos, o que é isto? Isso não sou eu. E aí, um tanto mais, que lugar é esse? Segundo o Chico, um lugar muito bonito, mas onde a natureza vai trabalhar, a própria natureza, a agressividade, a bruteza, a rudicidade da natureza, o primitivismo da natureza, tudo muito lindo, muito bonito. O que é feio ali somos somente nós, degredados, espíritos maculados, renitentes, reiterantes, querendo trabalhar contra a política de amor do Altíssimo, degredados, quem sabe, pela terceira, quarta e quinta vez. Nós nos referimos agora há pouco neste bloco de um espírito com 18 bilhões. Nos sugando as energias enquanto encarnados, para que não se perca, para que não se enlouqueça. Porque se ele tem bilhões de anos, 18 bilhões de anos, sendo mais antigo que o próprio Jesus, o próprio Cristo, o Espírito encarnado, que fez o nosso planeta há 4,5 bilhões de anos, então imaginemos o que esse Espírito fez. Suas culpas, seus remorsos, a tecnologia que ele tem, psicológica, para não enlouquecer, a tecnologia que ele tem espiritual para compor um ambiente perispiritual para que não se degenere na condição de ovoides, como ocorre a muitos de nós em várias e várias oportunidades. Muitos de nós, quando desencarnamos, perdemos o corpo espiritual, perdemos a forma espiritual, e dá um maior trabalho para os nossos irmãos que estão aí nas fileiras da luz, aqueles seareiros do bem, que trabalham, porque, como diz Jesus, nenhum das minhas ovelhas se perderá. Todos nós, espíritos degredados de outros orbes, somos ovelhas de Jesus. Se formos degredados novamente para outros orbes, este Cristo que se revestiu de carne e no cartório lá
da Galileia, está lá com Jesus, filho de José, assim como o Jesus, filho de Barabá, né? É o Barabá, Jesus Barabá, Yashua Barabá. Olha que interessante, Barabá se chamava Yashua, Yashua Barabá, e Jesus, Yashua Bar Yosef, filho de José. O objetivo deste encontro, dessa oportunidade, é mostrar que Jesus não nos abandona, apesar de 20 séculos sob os auspícios de sua própria experiência junto a nós outros. Não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, estarei convosco, estarei em vós. Sois deuses, aquilo que eu faço podeis fazer e muito mais. Então, o poder de Jesus está nesta ressonância com a fonte criadora, que é o amor. Então, eu quero deixar bem claro, até o presente momento, o amor não é um sentimento, o amor é um empoderamento. Esta figura, que nós vamos chamar de besta, com 5 ou mais bilhões mais velho que Jesus, não está tão empoderada a ponto de resistir ao amor de Jesus, que está aqui entre nós por ressonância, distanciados do amor, renitentes, desde outros ordens, outras moradas da casa do Pai, em não nos interessarmos pelas necessidades alheias, pelas dores alheias, reconhecermos que nós falamos agora há pouco desse pesquisador, Miguel Nicoleles, brasileiro, que ofereceu subsídios base para que esse rapaz aí que quer colocar aparelhos que nos conectem com a internet e nossos pensamentos, nossas necessidades sejam conectadas diretamente de mente a mente. Imaginemos os técnicos, as pessoas que não precisam verbalizar, não precisam digitar. Ele pensou, a coisa acontece. Segundo Nicoleles, com 13 milissegundos antes de um braço robótico ser manipulado por um macaco, Rhesus, macaco coruja, por um ratito, ou por um tetraplégico, paraplégico, através daquela touca que não é invasiva, né, que fica 30 milissegundos antes, uma decisão é tomada, 30 milissegundos após uma decisão, eu mandei meu corpo fazer alguma coisa, um sinal aparece lá nos aparelhos, nos gráficos. Então há um tempo de 30 milissegundos para a efetivação. Até sobre esse tema que nós estamos referendando aqui como sendo novidades, há escritos, há informações falando a respeito de irmãos antigos nossos, quando a gente ainda estava lá no Pithecanthus erectus, que vieram à Terra, fizeram estudos e deram esse intervalo no sinal para que houvesse, por exemplo, eu penso, eu vou quebrar essa câmera, eu vou matar você que me ouve, ou eu quero que você morra, né? Que você caia duro, fulminado e que baratas e formigas entrem na sua boca. Então, como o nosso pensamento é assim, né? Imaginemos se a gente utilizasse essas potências. Hoje, no estado que nós estamos, muitos de nós cometeríamos crimes e falam, por que eu fiz? Nem sei, porque pensou, já aconteceu. Então houve necessidade desse intervalo. Olha, o professor Nicoleles, agora, nós estamos em 2022, fazem 30 anos que ele estuda o tema e agora, mais recentemente, é que ele chegou nesse ponto. Há coisa de 5, 8 anos aproximadamente, ele começou
já era possível pegar um neurônio e ver o bip dele nos equipamentos. Ele começou na companhia desse, lá em Filadélfia, John Shaper, ele registrou 50 neurônios, depois 200, depois 500 e depois, para ficar fiel ao que ele disse, né, 1000 neurônios. Então, John Shaper e o professor Miguel Nicolelli já estão registrando uma sinfonia de 1000 neurônios interagindo, trocando informações e ele estudando como que é que isso acontece. Olha onde nós chegamos. Né? E quando se interage os neurônios e esses neurônios interagem com outros 28 bilhões de neurônios e outros 28 bilhões de neurônios que representa o cérebro de outras pessoas. Um outro aspecto interessante que o professor Nicoleles apresenta é o seguinte: ele cita um pesquisador que, quando começou a vislumbrar essa possibilidade da psiconet, da BrainNet, ele fez um comentário que a humanidade daria um salto quântico, onde, devido a esse grande aporte de informações, as pessoas desdobrariam. E um fenômeno curioso que ele, Nicoleles e John Shaper observaram, e outros, né, que têm um conhecimento estatístico, ele observou que as pessoas, através da internet, se ligam a pessoas que pensam como ela. Então, ao invés do afluxo muito grande de informações fazer com que as pessoas se multiplicassem em termos de compreensão da vida, né, se tornassem mais, me falta a palavra, né, técnica, mas digamos assim, mais universais, mais poliprodutivos, o indivíduo em si mesmo e conecta, pelo menos no momento, né? Não sei se essa vai ser a tendência, apenas com as pessoas que pensam como ele, aquele partido político, aquele time de futebol, aquela líder espiritualista, aquela maneira de cuidar do campo, enfim, nós, ao invés de ter um poli pensamento, nós caminhamos para o monoideísmo. E as agremiações que pensam como nós, embora multiplicando, né, trocando figurinhas, né, trocando informações, sempre ligadas àquela maneira específica de ver a vida. Nós vamos continuar no último parágrafo, ou no penúltimo, ou antepenúltimo parágrafo, vai depender do clima, né? Da página 255. Lembrando que esse livro eu não li ele anteriormente, então tudo o que acontece vai dependendo do que está acontecendo no momento da gravação. Senhor Jesus, gratidão. Hermes Trismegisto, gratidão. Ramatiz, Akhenaton, gratidão. Roger Bottini Paranhos, canalizador deste material que estamos estudando. Gratidão. Rogamos a essa equipe que magnetize esta gravação de tal maneira com que cada um de nós possamos, além das palavras ditas, além dos gestos, das coisas que vão ocorrendo, sempre por conta do improviso, por conta do programa que é feito em apartado pela parte espiritual. Vem cá, meu amor. Vem cá, Gabriel. Gabriel. Então, fica aqui pertinho, por favor. Vem cá, aqui, ó, nesse cantinho. Vem cá. Os netos entram toda hora. Vem cá, você.
a pessoa vai pensar que eu estou falando sozinho. Não vai ver você, vai falar assim, esse moço está falando sozinho. Vem cá, Gabriela, fica de cá agora você. Vem cá, você já entrou aqui, vem aqui. Fica aqui, nesse cantinho aqui, senão não tem jeito. Ó, fica. Nossa, bicho, 2 natão bonito. Olha que coisa linda. Deixa eu terminar a prece. Deixa. Vai. Então, quietinho, todo mundo, tá? Então agradecemos a bondade do Pai Celeste que nos permite este intercâmbio de emoções, de sentimentos, de raciocínios, e o mais importante, que esses amigos espirituais que nós citamos propiciem que este material seja magnetizado para que cada qual veja dentro da sua necessidade, dentro da situação em que vive, os recursos necessários para saber que em qualquer momento de sua caminhada é Ele e o Pai Celeste. Jesus, Akenaton, Ramatiz, Hermes, Sócrates, Platão, Epicteto e tantos outros nomes que surgem no decorrer de nossa caminhada são irmãos que ascensionam e que nos mostram as suas conquistas. Mas que isso é um convite a cada um de nós a improvisar a sua maneira de se harmonizar com a fonte criadora, e essa fonte, essa pedra de toque, esse dedo de Midas é o amor ágape, o amor platônico, o amor de tantos e tantos outros pensadores, cada qual de sua maneira, tentando adequar a sua visão pessoal a essa essência. E nós, particularmente, buscamos, na referência de Jesus, amar uns aos outros como a nós mesmos. E na sua própria vivência, o amor ágape, Jesus ama-nos mais do que ama a si próprio. Faz pelo outro mais do que fez, mais do que faz por si próprio, a tal ponto de há sacrifício de cruz, há um sacrifício muito maior ainda, porque na região de onde ele veio para chegar até o chão da terra, houve necessidade de que ele diminuísse a sua luz, necessidade de que ele recompusesse corpos a nível astral que ele já nem tinha. Ele suava sangue, porque o corpo material que foi preparado para ele mal comportava a sua luz quântica, a sua vibração. Muita paz a todos. Agradeço pela oportunidade desse encontro. Obrigado pela Gabriela estar aqui. Obrigado pelo Bernardinho estar aqui. Obrigado por vocês estarem aqui. Fala tchau para todo mundo que eles estão vendo vocês. Fala. Tchau. Tchau. Tchau lá, Bernardinho. Tá falando Tchau. tchau. Tchau também. Obrigado. Agora espera um pouquinho. Eu não desliguei. Por quê? Estão querendo um computador para jogar videogame.